Lucas não, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Você pode ficar despreocupado, porque não serei como fui na semana passada. Na semana passada, eu realmente precisava deixar aqui no púlpito tudo aquilo que o Espírito Santo me falou. Claro que hoje também, mas o tempo da semana passada foi além daquilo que estamos acostumados. Então você fique tranquilo que hoje eu não serei como fui na semana passada no que diz respeito a tempo. O texto que eu sei que você conhece muito bem fala da mulher cananeia, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Esse texto também é narrado pelo evangelista Marcos, mas nós vamos olhar para esse texto na perspectiva do evangelista Mateus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximou-se rogando-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, ou dos seus senhores, ou dos seus donos. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Ó Deus, nós nos encontramos diante da tua presença, esperando, aguardando. Agora, Senhor, o toque do teu Espírito do nosso interior, e estamos esperando ouvir a tua voz pela tua palavra. Que essa porção da tua palavra, que essa paraxá da tua palavra, fale aos nossos corações agora, Deus. É o que nós desejamos, é o que nós esperamos. E ao sairmos daqui, que essa palavra, Deus, possa reverberar durante a semana, possa se multiplicar em forma de bênção, em forma de condução, de quebrantamento e de graça sobre a nossa vida. Assim nós oramos, nós desejamos. Fale conosco no nome de Jesus. Amém e amém. A espera da graça é o tema da mensagem dessa noite. A espera da graça. A graça, meus irmãos, é algo maravilhoso. A graça de Deus é algo incomparável. Ela é imensurável. A graça, ela é mais profunda do que os mares. Ela é mais alta do que os céus. Todos nós sabemos que a graça tem como definição favor imerecido.
Mas eu penso que a graça é muito mais do que um favor imerecido. A graça são os olhos de Deus olhando as nossas imperfeições. Eu chamo a sua atenção para o tema da mensagem, que é a espera da graça, não por uma graça. Chama a sua atenção para essa preposição aí, da. Por que o Senhor nos conduz a olhar esse texto, essa palavra, na perspectiva da graça? Porque, segundo Tito, a graça se há manifestado na pessoa de Cristo para trazer salvação aos homens. Ou seja, a graça é o próprio Cristo. A graça é o próprio Senhor Jesus. Ele é a graça que se há manifestado entre nós, trazendo salvação aos homens e trazendo muito mais do que salvação. E você sabe muito bem que a salvação não é o final, é apenas o começo da nossa trajetória. Eu quero dizer para você nessa noite que essa mulher esperava muito mais do que uma graça. Ela esperava pela graça. Para ela, Jesus era a própria graça em pessoa. E nós vamos ver isso no texto que vamos compartilhar nesta noite. Deixa eu olhar com você aqui o pano de fundo dessa história. Jesus está saindo de Genezaré. E antes de sair de Genezaré, ele recebe aí visitas indesejáveis. Que visitas indesejáveis eram essas? Os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus saem de Jerusalém e vão a Genezaré para interpelar Jesus por causa de um costume. Que costume? O costume que era para eles mais do que um ato higiênico, lavar as mãos antes de comer. Lavar as mãos antes de comer, claro que é uma atitude higiênica. Nós fazemos isso nos dias de hoje mais do que muitas vezes durante o dia. Mas quando os escribas e os fariseus vão interpelar Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições, eles não estão preocupados com um ato higiênico, e sim com uma questão religiosa, um ato de religiosidade. Muito bem. O que Jesus vai dizer aos escribas e os fariseus? Jesus vai chamá-los de hipócritas e vai dizer que o coração deles eram corações ruins, cheio de maldade, cheio de pecado. Se você olhar o texto no seu contexto, você vai perceber que houve uma discussão ferrenha entre Jesus, os escribas e os fariseus. Aliás, o Jesus nunca tratou ninguém, senão os escribas, os fariseus, os religiosos, da forma como ele tratava. Ele era veemente, ele era forte, ele era contundente, ele era forte em suas palavras, porque Jesus, ele não se dava com os religiosos da sua época, porque eles eram de fato hipócritas e os seus corações eram cheios de maldade e de pecado. Talvez você pergunte o que isso tem a ver com a mulher cananeia. O texto vai dizer que Jesus sai de lá de Genezaré, é uma perseguição religiosa, e ele vai em direção a Tiro e Sidom, que é ao norte de Jerusalém, terra dos cananeus. Ele sai da sua terra e vai para um outro país, ele vai para a terra dos cananeus. Aí a história começa a ter sentido. E diz a Bíblia que Jesus, ao sair de Genezaré, ele sai assim meio que escondido, disfarçado, se é que Jesus conseguia fazer isso, sair e andar disfarçado. Ele foi, na verdade, para um lugar. Os analistas do Novo Testamento vão dizer que Jesus vai para a casa de um descendente da mulher Cirofenícia, aquela que hospedou Elias em sua casa. E Elias em sua casa, ele multiplicou o azeite e ressuscitou o filho dessa viúva. Diz os analistas do Novo Testamento que Jesus vai tirar uns dias de descanso
na casa desse descendente da mulher sirofenícia, essa viúva que abrigou Elias e o seu servo, e lá Elias fez milagres. Como a Bíblia não traz nenhum tipo de coincidência, não existe coincidência, aliás, na vida não existe coincidência, muito menos na Bíblia, a Bíblia sempre vai apontar para Jesus. Nós podemos chegar à conclusão de que o que aconteceu com Elias vai acontecer com Jesus, tanto no que diz respeito à perseguição, porque Jesus está sendo perseguido pelos escribas e pelos fariseus, e Elias está sendo perseguido por Jezabel. Vamos lá. Quando Jesus chega na cidade de Sidom, Tiro e Sidom, a mesma região da mulher sirofenícia, Jesus sai debaixo de uma perseguição, e ele vai para a casa de um descendente dessa mulher sirofenícia, e lá Jesus tentava ficar assim, num tempo de descanso que todos nós precisamos, que todos nós merecemos. Estamos vindo aí de uns dias de descanso, né? Todos nós precisamos, Jesus também precisava. Segundo alguns autores, o nome desse homem era Carusca, descendente da mulher sirofenícia. Bom, talvez você esteja ainda perguntando o que isso tem a ver com a mulher cananeia. Já tem muita coisa a ver. Jesus vai para a terra dela, dos cananeus, descendente de Cão, que Noé amaldiçoou, a mesma região da mulher sirofenícia. E aí surge uma pergunta que a gente precisa fazer. Como que essa mulher cananeia, já estamos entrando na história dela, soube que Jesus estava ali? A Bíblia não diz como que ela soube. Eu deduzo, eu acredito, que ela deve ter, de alguma maneira, recebido a informação de que Jesus estaria ali. Agora, olhando para esse pano de fundo, o que a gente entende? Que ela, devido ao seu problema, e põe problema nisso, devido à sua realidade, era tudo o que ela esperava. Ela esperava não uma graça, ela esperava a graça em pessoa. Ela esperava Jesus. Então, fica aí na nossa curiosidade, como ela soube que Jesus chegou na região de Tiro e Sidom. Por isso que os discípulos vão dizer assim para Jesus: despede-a, porque ela está incomodando. Jesus estava tentando chegar à casa de Carusca, esse descendente da mulher sirofenícia, e os discípulos estavam com certeza querendo dar um descanso. Jesus, manda ele embora, porque a gente precisa dar um descanso, estamos cansados demais. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa mulher, antes da gente observar as lições que ela vai nos trazer sobre esperar a graça. Não temos o nome dessa mulher. Marcos vai dizer que ela era de nacionalidade cananita, de formação grega e de origem ou descendente ou descendência sirofenícia. Marcos vai nos dar essa informação. Ela era de nacionalidade cananita, ela era descendente de Cão, dos cananeus, Cão, filho de Noé, tinha uma formação grega, ou seja, essa mulher tinha muita intelectualidade, tinha conhecimento, e tinha como descendência sirofenícia. Essa informação é importante para a gente entender o contexto. Quem está comigo, diga amém. Muito obrigado. Sua capacidade intelectual ou intelectiva era muito grande.
era descendente de Jezabel. Você sabe muito bem que Jezabel era fenícia. Olha, essa informação, ela é muito importante. Descendente de Jezabel. E todos nós sabemos como é que Jezabel morreu. Como que Jezabel morreu? Comida pelos cães. Seu corpo todo foi comido pelos cães. Apenas as suas mãos e os seus lábios ficaram de fora, porque os cães os cães não conseguiram comer as suas unhas e os seus lábios por causa de uma resina que Jezabel passava, e aí os cães não comeram os seus lábios e as suas unhas. Jezabel foi comido pelos cães. Não vou entrar na história de Jezabel, que você conhece bem. Mas ela era, segundo a história, descendente de Jezabel. Jezabel é descendente de Cão, filho de Noé. Então, o fato é que essa mulher tinha a maior das convicções. Nós, assim, montamos um pano de fundo para chegar nesse ponto. E aqui eu termino a introdução da mensagem, te prometo que eu não vou ser igual na semana passada. Ela tinha plena convicção de quem estava chegando em sua terra. E vou dizer mais. Ela tinha certeza que havia uma conexão histórica ligada ao fato de que Elias esteve ali naquele lugar e Elias fez milagres. Ela tinha plena convicção de que somente a graça em pessoa pudesse resolver o seu problema. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que o diabo quer fazer com a gente. O diabo quer fazer com a gente, quando eu falo assim, a gente é crente mesmo, nós que somos crentes, cristãos. E não deixa o diabo fazer isso na sua mente, não. Não deixa o diabo pintar um cenário, um quadro, criar um cenário na qual você possa esquecer desse detalhe. Pastor, que detalhe? Nós estamos diante de um Deus que é graça pura, que a graça se há manifestado entre nós. Não deixe o diabo fazer você esquecer de que você não é capaz de resolver os seus problemas. Não deixe o diabo colocar na sua mente, no seu coração, de que a realidade que você vive, por mais que ela seja difícil, Deus não possa te ajudar, Deus não possa te trazer solução, Deus não possa consertar, porque Deus é a graça pura, ou é pura graça. Essa mulher está nos ensinando isso. Você pensa que ela se aproxima de Jesus sem esse entendimento? Não, ela vai se aproximar de Jesus, e quando ela sabe que Jesus estava chegando e disfarçado por tudo que aconteceu em Genezaré, ela sabe que a graça estava chegando. Ei, a graça não vai chegar aqui entre nós, a graça já está aqui entre nós, e a graça não está disfarçada, a graça está clara, ela está evidente. E por que ela está clara e evidente? Porque a graça já foi para a cruz, e ela venceu a cruz, e a graça saiu da cruz e foi para o túmulo, e deixou o túmulo e foi para o céu. A graça é Jesus, e Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Não deixe o diabo colocar na sua mente de que Deus não possa trazer graça para você. O diabo é especialista em desgraça, mas a Bíblia diz que nós temos não apenas uma graça, mas uma graça sobre graça, graça abundante, graça sobre graça. Aleluias! Eu quero compartilhar com você os segredos que nós precisamos observar nessa mulher, que vai nos mostrar como alcançar da graça uma graça ou graças. Quero compartilhar alguns segredos com você. Primeiro deles,
Você quer a graça te socorrendo? Você quer a graça te abençoando? Esse é o primeiro segredo. Olhe para Jesus como de fato Ele é, não como você deseja que Ele seja. Esse é o primeiro segredo. Olhe para Jesus de fato como Ele é, não como você pensa que Ele é, não como o Jesus que você quer que Ele seja para a sua vida. É isso que essa mulher está nos ensinando. Versículo 22. Jesus se aproxima, entra em Sidom, Tiro e Sidom. E quando Jesus chega na região de Tiro e Sidom, ela clamava. Agora veja bem como ela vai chamar Jesus. Essa é a chave. Ela chama Jesus primeiro de Senhor. Pois bem, alguém que não é judeu, ela não era judia, alguém que era de outro país, alguém que não conhecia a lei de Moisés, mal Jesus chega, mal no bom sentido da coisa, evidentemente, força de expressão, mal Jesus chega em Tiro e Sidom, ela já está chamando Jesus de Senhor. E às vezes a gente vem aqui no altar e canta Senhor, e não canta Senhor, Senhor, e passa despercebido o que significa chamar o Senhor, permita-me a redundância, de Senhor. Quando nós chamamos Senhor de Senhor, nós estamos dizendo, Senhor é o dono, tu és dono, tu és soberano. Então quando ela diz Senhor, ela está dizendo soberano, dono. É como se ela estivesse dizendo a Jesus, o Senhor é dono de todas as coisas, e também eu quero que seja dono da minha vida hoje. Glória a Deus. Mas ela não chama só Jesus de Senhor não, ela vai chamar Jesus de quê? Filho de Davi. De Davi, filho de Davi. Quando ela abre a boca e verbaliza filho de Davi, sabe o que ela está dizendo? Sabe o que ela está declarando? Tu és conquistador. Tu és conquistador. Porque Davi foi o maior rei conquistador. Quando ela chama Jesus de filho de Davi, ela está dizendo, o Senhor é conquistador. Então, por favor, meu coração é um trono, senta nele, governa e conquista o meu coração. Você entendeu a chave para a graça de Deus se manifestar na sua vida? Eu fico a pensar, meus irmãos, pessoas que vão achar que Jesus é o mágico da lâmpada de Aladim. Parece que Jesus é aquele mágico que se esfrega uma lâmpada e ele vem e ele vai conceder desejos, ou seja, o Senhor se torna servo e o servo se torna Senhor. Mas não é esse evangelho que muitos vivem e pregam por aí? Ou seja, de fato Jesus não é Senhor. Parece que Jesus é o gênio da lâmpada de Aladim. O Senhor deixa de ser Senhor e quem está precisando é o Senhor daquele que pode fazer, e daquele que pode fazer se torna servo. Não é assim. Que é a graça de Deus. Você não está diante de qualquer pessoa, você está diante do Senhor dos senhores, e você está diante do Rei dos reis. Você quer a graça de Deus manifestando na sua vida,
comece a reconhecer quem de fato Jesus é. E quem Jesus é? Jesus é Senhor dos senhores, Jesus é Rei dos reis. Ele é meu Senhor, Ele é seu Senhor, Ele é meu Rei, Ele é seu Rei, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Rei. Então a Ele a glória, o louvor para sempre, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém? O primeiro segredo dessa mulher foi esse. Ela já estava esperando pelo Senhor e pelo Rei. Segundo segredo. Diante de Jesus, isso aqui é forte. Não porque eu estou dizendo para você que é forte, mas porque o texto está dizendo que é forte. Diante de Jesus, não tenha reservas para encarar e apresentar as suas verdadeiras realidades. Você pode ler comigo o versículo 22, a parte B? Depois que ela chama Jesus de Senhor e Filho de Davi, ela vai dizer assim: tem compaixão de mim. Olha a realidade dela. Essa aqui é a realidade. Declaração de realidade. Minha filha está horrivelmente endemoniada. (700 metros por 15 minutos, ela vai dizer as mesmas coisas. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Imagine você, 700 metros e 15 minutos dizendo as mesmas coisas. Detalhe, em público. Está todo mundo ouvindo a sua declaração de realidade. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Declarar a sua realidade para as pessoas ouvirem você e virem você colocando as suas verdadeiras realidades. Não, não é isso. Mas ela fez. Por aproximadamente 15 minutos, cerca de 700 metros. E sabe por que ela vai pedir misericórdia ao Senhor? E vai declarar a sua realidade sem nenhuma reserva, ou sem nenhuma das reservas. Sabe por quê? Primeiro, porque ela chegou num altíssimo grau de complexidade e de incapacidade. Vou repetir. Ela chegou no altíssimo grau de complexidade e de incapacidade. Ela está declarando a sua realidade para Jesus. As pessoas estão ouvindo, mas foi para Jesus, porque ela chegou num altíssimo grau de complexidade e de incapacidade. Complexidade porque era uma menina de 12 anos, endemoniada, e eu falo um pouquinho mais à frente. Incapacidade porque ela não tinha condições de fazer nada. Segundo, por que ela vai por 15 minutos, 700 metros, gritando a mesma coisa, declarando a sua realidade? Segundo, a sua filha tinha uma legião de demônios. 6.000 demônios. 7 problemas causados pelos demônios. Inclusive na área sexual. Ela era descendente de Jezabel. Entendeu por que ela está dizendo: Jesus tem compaixão de mim? Sabe, essa mulher está me ensinando muito. Por favor, a gente não vai aqui comparar a realidade dela com a nossa. O certo não é igual. Mas o que ela está me ensinando?
Senhor, eu preciso de Ti. Eu não tenho capacidade. A minha realidade é essa, essa e essa. Nós temos muita dificuldade em abrir o nosso coração. Nós temos muita dificuldade em expor a nossa realidade, uns para os outros. Só que a gente não pode de maneira nenhuma guardar os nossos sentimentos e deixar de colocar as nossas verdadeiras realidades, porque somos seres humanos, principalmente para Jesus, porque Ele nos conhece no mais profundo, porque Ele sabe que muitas vezes as coisas se apresentam num alto grau de incapacidade, de complexidade. Nós não temos condições de fazer. Aliás, quando isso acontecer, louve a Deus, porque você tem um Senhor que Ele é especialista em fazer o impossível. Ele é especialista em fazer aquilo que é complexo, fácil. Aquilo que está além da sua capacidade, da minha capacidade, está muito além, mas muito além mesmo da nossa capacidade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos e pensamos. Aprenda isso com essa mulher. Vá para os pés de Jesus, irmão, querido, querida, e coloque a sua realidade, tintim por tintim, como diz o ditado popular. Não deixe nada, exponha. Ah, pastor, mas se eu fazer isso, de repente alguém vai ficar sabendo. Não, faz só com Jesus se você tiver dificuldade de fazer com alguém. Mas por favor, não deixe de apresentar a Ele a sua realidade, mas conta tudo, diz tudo. Não tenha reservas com Jesus, até porque Ele é Senhor, Ele sonda o seu coração, Ele te conhece. Confesse, peça, clame, abra seu coração, porque a graça se há manifestado para nós, entre nós, a graça de Jesus. Posso ouvir um amém? Terceiro segredo dessa mulher: seja perseverante na fé. Ela foi. Olha o versículo 23. Quero ficar apenas com o início do versículo 23. Ele, porém, não respondeu palavra. Fica aqui comigo, para um pouquinho só. Vamos fazer uma pergunta ao texto? Por que Jesus ficou em silêncio? Tinha um propósito, tinha uma razão. A resposta, na verdade, está no versículo 28, mas vamos guardar. Você já olhou, né? Curioso, curiosa. Tudo bem, está aqui a resposta. Por que Jesus ficou em silêncio? Simples. Para testar a sua fé. Essa mulher insistiu até Jesus lançar uma palavra que está no versículo 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não parece uma xenofobia? Não parece que Jesus está menosprezando alguém que não é da sua linhagem, do seu povo? Mas não. Não é xenofobia. É um teste de fé. Não é uma humilhação. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Para completar no versículo 26, ele vai dizer: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Entendeu a ligação? Cachorrinhos. Ela era descendente de quem? Jezabel. Jesus está dizendo assim: você é descendente de Jezabel. Seu povo é amaldiçoado, é da origem de cão. Mas era um teste de fé. Olha o versículo 23, versículo 23. Os discípulos aproximou-se dizendo: despede-a, porque ela vem atrás de nós. Esse atrás de nós é a chave para a gente entender que ela não desistiu. Agora preste atenção, existem níveis de fé, e eu vou dizer para você qual é o nível de fé dessa mulher. O primeiro nível de fé é a fé comum. Todo mundo tem a fé comum. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo ser humano acredita em alguma coisa. Um pedaço de pau, na natureza. Fé comum. Todo mundo tem fé em alguma coisa ou em alguém. O segundo nível de fé é a fé salvífica. É a fé que você utilizou quando você acreditou que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. É aquela fé que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus o quê? A graça. Você acreditou que Jesus morreu por você. Fé salvífica. O outro nível de fé é a fé comum. Fé natural, eu falei comum, mas é natural. Fé natural, fé salvífica e fé comum, de comunhão. É a fé em comum, é a que nos faz crescermos juntos. É a fé que nos une. Essa se aprende, se compartilha, ela é didática. Ela é uma fé que dá testemunho. Através daquilo que vivo pela fé, você cresce e você aprende. É o pai e a mãe em casa que vive a fé, e o filho começa a perceber que o pai e a mãe vivem da fé, e o filho então vai começar a viver pela fé, fé comum. A fé de exemplo, a fé que nos faz crescermos juntos. Mas existe um outro nível de fé, esse é o último, mas eu vou pular por causa do texto. O mais alto nível de fé, que é a fé do sobrenatural. A fé no sobrenatural. É a fé de Hebreus 11. A fé do impossível, do invisível. É a fé que move a mão de Deus. É a fé que faz com que os milagres aconteçam. É a fé que faz com que as montanhas se movam. Que o morto ressuscita. Que o cego vê. Que o doente fique curado. A fé sobrenatural. Mas essa mulher viveu uma fé especial. Que fé era a fé dela? É o quarto nível de fé. Eu só alterei. A fé perseverante. A fé que não desiste. A fé que insiste. A fé que acredita. Essa fé é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. É a fé que faz o missionário chegar em um lugar e acreditar que Deus vai abrir a porta para que uma alma seja convertida. É a fé que te faz acreditar que a mão de Deus não está encolhida. Tudo que está em sua volta, em torno de você, vai dizer que não, mas você vai acreditar que Deus vai agir em teu favor. Essa é a fé perseverante. Essa era a fé dessa mulher, fé perseverante. Jesus testou a sua fé e ela passou no teste.
Você passa nesse teste? Ou você desiste fácil? Alguém te diz o contrário àquilo que você está buscando e você desiste logo. Você está esperando uma porta abrir, aí uma frase parece que é um empurrão para fechar a porta que você está acreditando que vai abrir. Ei! Quem abre porta é Deus e quem fecha a porta é Deus. Quem tem fé vai até o fim, testado por Deus, mas aprovado por Ele também. Porque se você unir o versículo 24, o versículo 26 com o versículo 28, ou melhor, o versículo 28, é como se Jesus estivesse dizendo a ela: eu testei a sua fé e você foi aprovada. Grande é a sua fé. Jesus está testando a sua fé nesses dias, meu irmão. Jesus está colocando a sua fé em prova. Por favor, permaneça firme, não desista, porque Jesus vai abençoar você. Ele é a graça em pessoa. Deixa eu falar aqui a última coisa, para você não achar que eu vou pregar igual semana passada. Último segredo que essa mulher vai nos ensinar. Olha isso aqui. Você pode ler o versículo 25 comigo? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Sabe que segredo é esse? Adore, mesmo que o que você deseja ainda não aconteceu. Adore, mesmo que aquilo que você espera não chegou. Adore. Pergunta. O versículo 25 vai dizer que ela estava adorando. E a pergunta é: a graça já foi alcançada? A sua filha já estava curada no versículo 25, sim ou não? Aqui comigo, gente, aqui comigo, aqui comigo. No versículo 25, a sua filha já estava curada, sim ou não? De novo, no versículo 25, a sua filha já estava curada, sim ou não? A maldição nela, na mulher, na mãe, já tinha quebrado, sim ou não? Sim ou não? Não, sim ou não? Sim ou não? Não, sim ou não? Não. A sua filha não tinha sido curada, ela não tinha sido liberta, a maldição na vida da filha dela não tinha sido quebrada, mas mesmo assim ela adorou. E por que você está esperando algo aparecer na sua frente para você adorar? Qual é a motivação para você adorar? Você precisa de um cenário bonito para você adorar? Você precisa receber a bênção primeiro para você adorar? Você precisa tudo perfeito para você adorar? É assim? A sua motivação para adorar é o que Deus faz, não o que Ele é. O socorro vem depois da adoração, ou a adoração vem primeiro do socorro? A adoração vem à frente, vem primeiro. Porque Deus é primeiro, Deus é primícia, Deus está acima de todas as coisas. Adore, mesmo que o que você tanto precisa e deseja ainda não veio. Adore. Adore. Independente do que você vive, do que você vê, do que você tem, adore. Porque não é o que vamos cantar, mas o cântico diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se formos curados, Ele continua sendo Deus. Deixa eu concluir. Marlon,
Já pode pegar o violão aqui, filho, por favor? Se alguém puder ajudar aí o Marlon e a Fran. A história dessa mulher termina da seguinte maneira, de duas maneiras. Eu vou te falar a primeira, porque está explícito no texto. E vou te falar a segunda, porque não está explícito, está implícito. Como que termina a história dessa mulher? A história dessa mulher termina no lugar onde ela estava. Ela está recebendo a graça, ela está diante da graça. Onde ela estava recebendo a graça, ela estava diante da graça, e no mesmo instante que ela estava na graça, diante da graça, recebendo a graça, a sua filha estava em sua casa, recebendo a graça. Porque o problema não estava na filha, estava nela. Isso está claro no texto. Mas eu deixo te falar outra coisa. Se você ler lá Atos 2, você vai ver que daqueles povos que vão para Jerusalém para receber o Espírito Santo, tem lá os descendentes desse lugar, de Tiro e Sidom, da região de Tiro e Sidom, dos cananeus. Pastor, o que significa isso? Significa dizer que o cristianismo é graça. A casa dessa mulher se abriu para Jesus. Sua casa se tornou porta aberta da graça. Ou seja, no dia que Pentecostes desceu, em Atos 2, tinha gente lá, da casa dela, ou depois que desceu nos apóstolos, nos discípulos, chegou à casa dela, o Espírito Santo chegou na casa dela, porque a graça não faz acepção de pessoas, a graça, ela abraça todos, e essa graça está aqui para te abraçar nessa noite, irmão. Essa graça está aqui para te abraçar. Os braços dessa graça são os mesmos braços que hoje irão te abraçar, mas que na cruz foram abertos, com pregos cravados, o sangue derramando, para que você pudesse hoje receber o abraço dessa graça. Essa graça está aqui hoje. O nome dessa graça é Jesus. Para eu terminar, o nome dessa graça é Jesus. Mas sabe, eu quero definir o momento desse encontro em uma palavra: oportunidade. Porque a graça está estendida, mas nós precisamos também aproveitar a oportunidade quando ela se estende. Sabe, os braços de Jesus estão abertos para você. Eu não sei o que você tem de dificuldade na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei se você precisa de uma graça tamanha em que é como essa mulher. Você se sente incapaz. Você se sente sem condições de resolver. Ei, Jesus está aqui, Ele é Senhor, Ele é Rei. Ele está aqui para te abraçar. Ah, se eu pudesse que você viesse aqui nesse altar, mas você não pode. E eu também não posso fazer isso com você. Irmão Marlon vai cantar uma canção. Enquanto ele vai ministrar essa canção, sabe o que você vai fazer?
Você vai fazer como essa mulher. Se você puder, evidentemente. Você vai fazer como ela. Você vai se prostrar diante da graça e deixar a graça te abraçar. Você não estava esperando? Jesus não entrou em Tiro e Sidom, não. Ele entrou aqui com você, nesse templo. Aqui não é Tiro e Sidom. Aqui é a casa do Senhor. Você não veio aqui esperando uma graça? Mas eu te digo, você não veio apenas para esperar uma graça. Você veio a um lugar onde a própria graça está. E aonde a própria graça está, você pode receber 1, 2, 3, 4 graças. 5, quantas você precisar. Quer? A graça vai te abraçar. Só Marlon vai cantar por enquanto. Enquanto ele canta, se ajoelhe, se você puder, e receba o abraço da graça que se há manifestado pela palavra dessa noite. Se ajoelhe. Em gemidos que palavras não podem explicar, eu levo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia! Ainda que e pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te seguirei porque comigo estarás, e sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ei, a graça está aqui. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Sinta Ele aí, irmão. Tuas lágrimas, Sinta a graça abraçando você, abraçando o seu problema, abraçando a sua dor, abraçando a sua dificuldade, abraçando o impossível. Sinta aí a graça. ainda que, e pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei porque comigo estarás, e sofrer contigo é bem melhor do que. Sabe o que você vai fazer agora? Sabe o que você vai fazer agora? Você vai ficar em pé, porque a mão da graça já passou sobre a sua cabeça. Ele já viu você, ele já entendeu que o que você precisa está fora do seu alcance, da sua capacidade. É complexo demais para você. E que bom que é complexo demais para você. E que bom que está além da sua capacidade. Por isso que você está aqui. Fique em pé, irmão.
recebendo agora ou não. Sabe o que você vai fazer? Você vai adorar. Agora você vai adorar. O Marlon vai ministrar a canção e todos nós vamos adorar. Vamos adorar, porque a graça já nos abraçou nessa noite. Aleluia! Adore! Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver e sem sentir tua presença em meu ser. E sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Levante as suas mãos e adore, irmão. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei porque comigo tu estarás. E sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me. E porque às vezes eu não consigo nem falar, e logo as lágrimas no rosto vem olhar, como sinal que tu estás nesse lugar. Está aqui, está nesse lugar. A graça está aqui. Só a igreja. Ainda que eu tenha que chorar, perdoa-me. E logo as lágrimas como sinal que tu estás nesse Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu fazer uma coisa com você aqui que eu acredito que aconteceu.
Deixa eu reproduzir uma cena que eu acredito que aconteceu naquele dia. Falando do meu Jesus, eu tenho certeza que isso aconteceu. Faz assim, ó. Se abraça. Se abraça. Só que esse abraço não é você se abraçando. Entenda que é Jesus te abraçando. Amém? Jesus está te abraçando, amém? Você crê nisso, amém? Jesus está te abraçando. Então eu quero dizer a você aquilo que de fato eu acredito que aconteceu. Porque Jesus vai dizer para essa mulher: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito como você deseja. Sabe como eu acredito que isso aconteceu? Jesus abraçou essa mulher como está te abraçando agora aí. E eu quero tomar as palavras do meu Jesus dito a essa mulher, e eu tomo essas palavras para você, irmão, mas para você que acredita pela fé que a graça está te abraçando. Faço minhas palavras de Jesus para terminar. Ó homem, ó mulher, ó jovem, ó irmão, ó filho, grande é a tua fé, seja feito como você deseja. Aleluia, aplauda Ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu te louvo nesta hora, meu Deus, porque vamos sair daqui da tua casa abraçados pela tua graça. Eu quero te agradecer, Senhor, porque além das tuas misericórdias que vão se renovar amanhã pela manhã, aonde estivermos, no trabalho, na rua, no carro, em casa, tua graça vai continuar nos abraçando. Obrigado, porque esperávamos da tua graça e a recebemos. Vamos dormir e vamos esperar pela tua graça, e amanhã pela manhã o Senhor vai nos abraçar mais uma vez com ela. Ainda que não sintamos, ainda que não iremos perceber, mas seremos abraçados pela tua graça. Agora, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Acompanha-nos com a tua graça, e que o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito e a graça abundante de Jesus Cristo seja estendida a toda a igreja em toda a terra que aguarda o arrebatamento, hoje e para sempre. Amém e amém. Antes da gente ir embora,